Bom, vamos lá, meu amigo. Eu vou começar. O pessoal já está chegando aí, já tem uma meia dúzia de gente. E o resto vai chegando e a gente vai batendo papo. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pela tua presença. Imagina, prazer. É sempre bom estar com vocês. Estivemos juntos aí a semana passada, né? Isso no meu podcast. Estivemos juntos no teu podcast, que deu bastante comentários. Várias pessoas vieram falar comigo sobre o teu podcast. É mesmo? Que bom, É, que bom. foi muito bacana. Cara, eu te falei uma coisa e foi a mais pura verdade. Foi, com certeza, a melhor conversa, não foi uma entrevista, mas foi a melhor conversa que eu tive na minha vida, porque foi onde eu me senti mais à vontade para falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Pois é, você estava até pelado, né? Você gostou? É Freud quase, né? Pessoal, eu queria apresentar Henrique Carneiro, meu amigo, colega de profissão, criativo, escritor, redator, palestrante, ministra cursos de criatividade, professor da Escola Pan-Americana na área de criatividade, e ele tem um longuíssimo currículo aí de tarefas, de jobs e de campanhas que tem feito aí ao longo do tempo. Então, seja bem-vindo. Nós estamos aí com a turma do Incrível Talento e se sinta acolhido aí pelos nossos amigos do Incrível Talento. É um grupo de empreendedores, nós somos em 77 empreendedores e temos essa dinâmica de toda quinta-feira à noite, como se fosse uma igreja, a gente se reúne aqui para falar sobre um tema. Legal, legal. Só queria acrescentar uma coisa. Eu digo que eu fui publicitário, mas agora eu já estou curado, para as pessoas não ficarem preocupadas, né? Já me curei dessa doença e hoje eu tô me dedicando integralmente ao estudo da criatividade e tudo, né? E aulas e palestras também. Hoje eu dei uma palestra para uma empresa bem bacana. Agora eu fui convidado para dar um MBA lá na UFSCar, quer dizer, participar do MBA de inovação deles lá, né? Então a minha dedicação hoje é a estudo e vamos dizer assim, a discussão sobre criatividade, né? Bacana. Você é uma das referências que eu tenho. Você é a referência que eu tenho em termos de criatividade, né? Não que você seja uma referência para mim como criativo, apesar de que você também é uma das referências que eu tenho como criativo. Mas você é a minha referência quando o assunto é criatividade, o estudo da criatividade. Você é um cara que você foi muito a fundo nessa história, né? Você mergulhou muito a fundo nessa história para fazer os seus cursos, enfim. E eu queria começando com uma pergunta. Tá ouvindo bem? O som tá bom? Tá ótimo, o som tá ótimo. Todo mundo é criativo? É, todo mundo. A criatividade, eu gosto de desmistificar um pouco, porque existe uma certa aura de mistificação da criatividade como uma coisa extraordinária. As pessoas costumam associar a criatividade só a grandes invenções, a grandes realizações, mas criatividade está no dia a dia. A criatividade é você resolver problemas de forma inusitada. Então, se você abre a tua geladeira e tem lá um monte de coisa, você resolve juntar para ver o que dá, você está sendo criativo. Porque criatividade vai desde essa coisa mais simples e prosaica até satélite, iPhone, foguete e tal, né? Quer dizer, tudo isso é criatividade. Obviamente que existe intensidade, né? E relevâncias, tudo. Mas as pessoas não têm como não serem criativas. Elas podem não desenvolver uma capacidade assim de acionar a sua criatividade com facilidade, mas isso também pode ser aprendido.
Bacana. Como é que se aprende criatividade? Criatividade não se aprende, mas não se ensina, mas se aprende, né? Porque não tem como falar para as pessoas assim, faz isso, faz aquilo outro, mas a pessoa só vai aprender exercitando, praticando. É que nem jogar futebol. Você não aprende a jogar futebol numa sala de aula, estudando livros sobre futebol. E no livro diz assim: você pega a sua perna e avança com potência sobre a bola até que, né? Você precisa ir entrar no campo, pegar a bola e ficar chutando e ficar driblando, né? Fazendo gol, papapá. E só treinando com constância você vai melhorando o teu desempenho. Não tem como a pessoa aprender futebol sem praticar o futebol. E a criatividade é a mesma coisa. Você pratica, né? Cada vez mais, se você parar de praticar, o seu desempenho é reduzido, né? Você perde um pouco do traquejo. E é como ir na academia, né? Você não pode ir na academia uma semana só, um mês, e falar, agora eu estou totalmente, né? Realizado e tô em forma para o resto da minha vida, né? Você tem que continuar fazendo. Uma das coisas também que eu digo é, do ponto de vista de aprendizado, uma coisa excelente é você copiar quem sabe. Para aprender, começa copiando quem sabe fazer aquilo que você quer fazer. Você quer aprender a tocar guitarra? Pega os grandes guitarristas, Eric Clapton, Jimmy Page, bota lá o seu seu MP3 lá, o seu Spotify e tenta copiar, tocar igual a eles. Você quer aprender a pintar? Pega um quadro do Picasso, pega quadro do Miró, do Van Gogh e tenta fazer igualzinho, né? A gente vê muito isso em museu fora do Brasil, né? As pessoas levam lá o seu cavaletezinho e ficam copiando os quadros que eles escolhem lá. Então, para o aprendizado acontecer dessa forma, por que ele funciona? Porque o teu cérebro vai entendendo cognitivamente o que é aquilo. Você não vai saber expressar, você não vai saber explicar onde você está aprendendo, por que você está aprendendo, qual que é o segredo. O que vai acontecer é que teu cérebro, né, inconscientemente, vai começar a entender uma certa lógica desse movimento e a lógica do que você está fazendo e vai acabar, aos poucos, compreendendo aquilo, você começa a entender o processo, né? Se alguém te perguntar como é que faz, você não vai saber explicar, mas você vai estar aprendendo e vai estar entendendo mais o processo. Então, essa é uma das formas que eu acho muito interessantes, muito úteis para você começar a desenvolver a criatividade quando você tem um foco específico, né? Eu quero ser publicitário, então pega bons anúncios e copia simplesmente, faz o layout igualzinho, escreve o texto igual, mas tem que fazer muitos, né? Vários, que aí o teu cérebro vai aprendendo cognitivamente, quer dizer, o desenvolvimento criativo ele é cognitivo, ele não é racional, ele não é acumulação de informação, né? Mais ou menos isso. Quando você diz que a matéria da criatividade, né, a criatividade em si, ela está ligada à solução de problemas, é, quando uma pessoa resolve um problema melhor do que a outra, é porque ela tem mais talento, porque ela é mais criativa. Porque assim, vou falar uma situação que deve acontecer com você todo dia, né? Eu No vejo, banheiro, eu vejo campanhas, né? Ou eu vejo posicionamentos de marca, ou eu vejo conceitos criativos, ou eu vejo sacadas publicitárias que eu olho e eu falo assim, putz, isso está bem, muito bem resolvido. Eu não conseguiria resolver tão bem quanto foi resolvido, né? O contrário também é verdadeiro. Às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Pagaram para fazer isso, jura? Né? É... Mas quando eu admito que alguém solucionou um problema em termos
publicitários melhor do que eu assumo que existem pessoas mais talentosas do que eu. E, obviamente, claro, existem, né? Eu não sou mais criativo do que ninguém, né? Mas isso seria o quê? Isso é talento, isso é dom, isso existe, isso é lenda? Olha, são várias perguntas numa mesma pergunta, né? Vou tentar lembrar aqui e responder todas. Eu não me preocupo muito com como os outros resolvem os problemas do ponto de vista comparativo, né? Eu sempre procuro imaginar a minha capacidade de resolver determinado problema, né? O que acontece, de fato, é quando eu olho algum trabalho de alguém que está na minha área e que eu acho que é muito bom, eu costumo dizer que eu tenho 3 movimentos, né? O primeiro é ter raiva da pessoa, né? Que ela teve essa ideia e não eu. Depois eu fico com raiva de mim por não ter pensado naquilo. E, em terceiro lugar, eu falei, vou fazer uma coisa melhor que ele. Tem gente que para no primeiro, gente que para no segundo. Eu prefiro ir até o terceiro, né? Porque isso é motivador. A competição, ela motiva a gente a seguir adiante. Do ponto de vista de solução de problema, você não sabe, né? Você está olhando ali um anúncio e você caiu ali de paraquedas e viu o anúncio. Você não sabe qual foi a dor e o tempo que demorou para aquelas pessoas chegarem naquilo. Talvez se você tivesse dedicado o mesmo tempo que eles dedicaram, você chegasse a uma solução parecida, melhor, um pouco pior. É o processo, né? O processo criativo não existe eureka, não existe inspiração, não existe. O que existe é um processo que você inicia ali em algum momento da tua cabeça e a tua história começa a trabalhar. Chega uma hora que está trabalhando sozinho, até no inconsciente, você está fazendo outra coisa, ele está lá no segundo plano tentando resolver aquilo. Então, a gente observa o trabalho alheio, né? Principalmente relacionado ao nosso trabalho, eu prefiro usar como motivação, né? Quando eu vejo alguma coisa que eu considero muito boa, por que eu não pensei nisso? Mas eu nunca acho que eu não poderia ter feito isso. Eu nunca acho e não é pretensão, não, é porque o processo tão fluido, né? Não é uma coisa concreta, não é uma coisa matemática que você chega no, você tem gráficos que você chega em algum ponto tal. Eu acho que assim as pessoas chegam onde elas conseguem chegar, né? Eu digo que uma ideia está pronta quando você tem que entregar a ideia. Ela nunca está pronta mesmo, né? Está pronta quando você precisa levar embora. Aí está pronta, né? Porque amanhã pode ela ficar melhor, depois de amanhã ela fica melhor. Então, assim, Essa é a sua opinião, né? Porque para o cliente ela nunca está pronta. não, nunca está boa, né? Ela tá sempre passível de alteração. E essa coisa de olhar para o trabalho ruim, tinha uma brincadeira que a gente fazia na minha época de publicidade, para tirar sarro do amigo que trabalhava numa agência qualquer, a gente ligava e falava assim, vi um anúncio que está pedindo, que parece que está precisando de redator aí na tua agência. Né? Ele falou, não estão... Eu vi o anúncio e tal. Então, assim, era uma provocação, porque o anúncio era tão ruim que eles estavam precisando de redator novo. Mas a gente também não... Você sabe que em publicidade dificilmente a gente coloca ali o trabalho do jeito que a gente acha, né? Assim, a gente bota aquele foco e bota aquela assim, putz, isso aqui é o que eu acho que tem que ser feito, né? Esta é a solução, né? Dificilmente a gente consegue isso, né? A gente está muito à mercê de várias coisas, né? Eu estou agora fazendo, inclusive vocês estão interrompendo aqui a minha maratona do Mad Men, né? Aquele seriado que você assistiu ele? Cara, o Mad Men qual que é? É aquele da agência de publicidade dos anos 60. Eu comecei a assistir, mas eu não tive paciência, não. Eu vi ali o que eu gostaria que acontecesse, né? E que eu nunca vivi quando eu trabalhei em publicidade, né?
Cara, você sabe que eu me tornei publicitário inspirado por uma série dos anos 60 que era a Feiticeira, que o marido dela era o Larry, que ele Sim, era atendimento de uma agência de propaganda, né? ele era criativo. Ele era criativo, O atendimento era o chefe dele lá, o senhor, como é que chama? de cabelo branco, né? Ele era o E, criativo. e eu me inspirei, eu assisti, eu era criança, eu falava, pô, eu quero ser isso daí, né? Eu quero defender ideias. Você sabe que você falou uma coisa? Você disse assim, a gente é criativo muitas vezes por necessidade, né? E desenvolve essa criatividade através da necessidade. No podcast que a gente fez a semana passada, e inclusive foi postado aqui no grupo, e não foi postado nem por mim, foi postado por um dos mentorados, Hum. o link da entrevista, achei muito interessante, porque antes de eu postar, alguém postou falando, pô, olha, tem uma entrevista. Ô, Paulo Soares. Ô, Paulo, tudo bem? O Paulo é meu stalker. Sabe o que é stalker? Não, Aquele que fica seguindo a pessoa, onde é que ela vai. foi o Paulo mesmo que colocou. Paulo Soares. Um abraço, Paulo. E a gente conversou sobre um tema que eu também atribuo muito da minha criatividade, e eu falei isso na entrevista, ao movimento escoteiro, né? Sim. Eu tive a sorte dos meus pais me colocarem no escotismo com 7 anos de idade, e o ser humano é de uma ignorância absurda, né? Me incluindo, graças a Deus, porque eu sou ignorante em 99,9% dos assuntos que existem no planeta, né? Mas as pessoas acham que o escotismo é uma coisa, o escotismo é uma coisa completamente diferente, né? E o escotismo ele é uma coisa muito interessante, porque assim, você vai acampar, aí você chega num lugar, a gente descia ali em Paranapiacaba, andava 20 quilômetros de madrugada para chegar num lugar, e aí estava chovendo. Você tinha que montar, tinha que fazer uma fogueira para fazer uma sopa. Ah, não tem lenha seca. Tem que achar um jeito, porque senão você vai dormir com fome. Então, não tinha iFood, né? Não. Então, o iFood está acabando com a criatividade do planeta, né? Porque a gente, assim, porra, choveu a noite inteira, entrou água na barraca. Se não achar onde está o furo, se um não sair, não tampar o furo, não voltar, não se enxugar, vai dormir todo mundo molhado, né? Então, a gente era o tempo todo instado a achar soluções, e não era solução assim de uma saída para um videogame. Era a diferença entre você dormir com fome e dormir alimentado, de você dormir seco ou dormir molhado, né? De você Volta, dormir com uma aranha dentro da barraca ou dormir sem uma. Então era esse o estímulo que a gente tinha, né? volta para as bases, né? O básico, né? Sobrevivência, né? Onde eu vou, o que eu vou comer, onde que eu vou dormir, como eu vou me proteger dos elementos, né? Você volta realmente para essa questão básica da sobrevivência, né? E você vê o homem, né? Acho que um dos primeiros, um dos maiores marcos civilizatórios que a humanidade teve e de maior tecnologia foi o fogo, né? Eu fico imaginando o homem quando ele estava lá dentro da caverna dele, num frio desgraçado, num escuro, filha da mãe, tomando pau de tudo quanto é bicho. E aí, naquela noite, cai um raio na frente da caverna dele, numa árvore seca que tinha. E ele foi chegando perto ali daquela árvore seca. Primeiro, ele viu que o frio dele passou. Depois, ele viu que com aquilo ali, ele levou para dentro da caverna aquele pedaço de pau que estava pegando fogo. Aí ele conseguiu ver a caverna, que ele morava lá há 20 anos, nunca tinha visto a caverna por dentro. Ele viu a caverna em detalhes. Aí ele percebeu que os bichos que tentavam entrar na caverna à noite para atacar ele, naquela noite não vieram. Aí ele percebeu que ele deixou aquele fogo ali. No dia seguinte, quando ele acordou, a carne que ele tinha deixado ali, que ele tinha matado um bicho, ela tinha assado. No dia seguinte, ela estava mais saborosa. A carne que apodrecia em 3, 4 dias, ela demorou uma semana, 10 dias para apodrecer. Né? Eu imagino a explosão de criatividade que não teve na cabeça desse cara de falar assim: meu Deus, isso daqui é um universo de possibilidades. Né? Ele falou: inventei o fogo.
É. Aí tem os caras que falam que descobriram o Brasil, né? Não, eu até eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu usei esse exemplo hoje na palestra que eu dei, né? Essa coisa do fogo, inclusive a comida fica mais macia, né? Tem toda essa questão de, eu acho que foi observação, né? Num primeiro momento, o ser humano estava mais na questão da observação, ele observava a sua volta e via o que acontecia e tentava mimetizar aquilo de alguma forma. E com essa observação foram surgindo as coisas, né? A roda deve ter porque o cara viu uma pedra rolando ribanceira abaixo, a flecha porque uma pedra pontuda machucou a perna dele, né? Quer dizer, eu acho que no início foi uma coisa mais de observação, né? Do processo, do que acontecia à volta, que continua sendo hoje ainda assim. Mas hoje a gente desenvolveu muito mais a capacidade criativa e a gente é capaz de adiantar as coisas, né? Ver a coisa com perspectiva de futuro, você pensar em coisas que ainda não são necessárias, mas pode ser que sejam necessárias mais para frente, enfim, criar necessidades. A cognição é diferente, né? A cognição é diferente até porque a gente desenvolveu outras partes do cérebro, né? O próprio neocórtex, né? Responsável por toda essa cognição. A gente melhorou nossa caixinha de ferramenta, né? Eu imagino aquele momento como é que ele deve ter sido precioso, né? O cara nunca mais passou frio, né? Ele devia ter um frio filha da mãe de noite, né? Aí nunca mais ele passou frio. Então, eu acho que esses elementos que às vezes hoje são muito simples e a gente nem leva em consideração, eles foram primordiais aí para a nossa criatividade, né? Quantas coisas ele não pensou depois. Aí ele pensou que que ele podia pintar a caverna por dentro, né? Pô, eu posso pintar os bichos que eu caço, né? Que agora eu consigo enxergar a caverna, né? Aí o Neandertalzinho tomou bronca da mãe porque pintou a parede da sala, né? Rabiscou tudo, né? Tomou a bronca da mãe. O que é esse bisão aí, esses caras com arco e flecha? Você fica rabiscando as paredes de casa. Rabiscando as paredes, você vai ver o que vai te acontecer. Ninguém nunca vai saber quem você foi. Então. Aliás, eu vou te contar um detalhe. Eu, até os 5 anos de idade, morei num apartamento na Vila Mariana, ali na essa de Queiroz com a Cubatão, e eu nunca me esqueço disso. Tinha um corredor enorme que ligava a sala à cozinha. E nesse corredor tinha uma parede branca e eu usava giz de cera para desenhar nessa parede. Cara, a minha mãe nunca me repreendeu por eu ter rabiscado a parede com giz de cera. Nunca. Ela sempre falava assim, quando alguém falava alguma coisa, ela falava assim, não, no final do ano a gente pinta a parede. Minha mãe, ela nunca falou nada porque ela não via, ela não me visitava no quarto, mas estou brincando. Mas tudo isso aconteceu, Marcos, por causa de uma coisinha que eu acho, que até hoje desconfio que foi uma mutação que deu errado e criou um negócio chamado razão. A razão que nos desconectou do resto, né, do reino animal. A gente não está totalmente desconectado, mas desconectou a gente e fez com que a gente começasse a prestar atenção nas coisas à nossa volta. Os animais irracionais, eles são pontos de interrogação, de exclamação. Eles são reativos só. E a gente virou ponto de interrogação. O ser humano quer saber. Os animais não querem saber nada. Eles não estão preocupados com saber nada. Então, o meu cachorro Max, já falecido, eu sempre fiquei pensando pensando assim, qual para ele é o conceito de elevador, né? Ele fica na frente de uma porta, às vezes esperando, por que não abre a porta, tal? Aí abre a porta, você entra num quartinho, fecha a porta, aí passa um tempinho, abre de novo, você está em outro lugar. E eu nunca vi ele fazer assim, né? Olhar para os lados, o que aconteceu? Não, para os animais é o seguinte, as coisas são, né? Se você joga uma bolinha, passa por uma porta, o gato vai atrás da bolinha.
O ser humano vai olhar para o outro lado e vai perguntar quem jogou a bolinha, por que jogou a bolinha, qual a intenção, blá, 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 blá. Então, a razão fez com que a gente começasse a se perguntar coisas, a pensar em perspectiva histórica, reconhecer causa e efeito, né? Reconhecer que se eu fizer isso, acontece aquilo, vai ficar frio daqui a alguns meses, então eu preciso guardar comida agora, enfim. Tudo isso foi... E a criatividade entrou nesse processo, assim, literalmente grudado nessa questão, né, de adaptação. As pessoas começaram justamente a criar, a perceber o que faz com fogo, o que faz com graveto, o que faz com roda, o que faz com... Né? Então, a criatividade, ela é fruto... O desenvolvimento da criatividade é fruto da razão. Né? Você juntou a razão com a criatividade, por isso que o ser humano chegou hoje onde chegou e sei lá para onde vai chegar mais para frente. Eu estudo muito. Quem é o meu grande mestre, inclusive eu vou trazer ele aqui, fazer uma live com ele. Meu grande mestre de neuromarketing é o professor Pedro. Eu sou, inclusive, faço parte do Team Brain que ele criou, né? Que é um grupo de professores aí. Ele foi meu colega na SPM quando eu dava aula no MBA. E o professor Pedro é um especialista em neuromarketing, né? E, e dentro das coisas que eu vejo dele, já fiz até um curso com ele, né? Esse lóbulo frontal, né? Esse neocórtex frontal foi o que trouxe a razão para a gente, né? O que nos diferencia dos animais é esse poder de cognição, né? Inclusive, outro dia eu vi até um vídeo de um chimpanzé que eles estavam realmente assustados porque o chimpanzé ele pegava um pedacinho de pau assim comprido. Já vi. Ele passava na boca, enfiava dentro do formigueiro, tirava, e aí. Espetinho, né? Espetinho de formiga. Espetinho de formiga. E os caras estavam falando, pô. Ele juntou o formigueiro, a formiga, a comida, o espeto, a saliva, o enfiar, o entirar. Quer dizer, ele. Tinha um outro gorila fêmea, ela se chamava Bobô, Gogô, era um negócio assim, ensinaram uma linguagem de sinais para ela, e ela conversava, ela morreu acho que recentemente, faz 1 ano ou 2 anos, e ela, porra, meu, as coisas que o gorila falava era um negócio impressionante, né? Ela falava, o ser humano, nem todo ser humano é bom. Porra, ela tinha umas conversas assim, e aí você já via aquele lampejo, né? Aqueles primeiros sinais de cognição, né? Das sinapses se conversando Vai virar o planeta dos macacos, precisa tomar cuidado com isso. Vai virar? Não, cuidado, né? Você sabe que tem outras... Acho que nós já estamos vivendo o planeta dos macacos, né? Eu eu já olho para alguns aí que estão no comando e já acho que são macacos. Né? Não, a gente está vendo no planeta dos jegues, né? Mas tem outras histórias, sabe? Tem macaco também que usa pedra para abrir castanha. Isso. Ouvi dizer um dia recentemente que tem uma ave que ela pega, não sei se é uma castanha, não, é uma ostra. Ela pega a ostra e ela joga lá de cima nas pedras. Isso. Para quebrar. Foi você que me falou? Não. Ela joga ali e aí quebra nas pedras, ela vai lá pegar, né? Quer dizer, tem uma certa inteligência aí, né? E adaptação, inclusive, né? Cara, eu vou te fazer mais uma pergunta aí. Você que é um grande estudioso da criatividade, quais seriam as 3 principais dicas que você daria para a nossa turma aí de mentorados para eles desenvolverem a criatividade ou se tornarem criativos? Eu chamo... Eu tenho uma categoria de pessoas que eu chamo filósofos de LinkedIn, né? São aqueles que dão justamente essas dicas que não servem para nada, porque você não consegue ficar mais criativo ouvindo dicas. Né? O desenvolvimento da criatividade é um processo de mudança de mindset. Não é eu vou fazer isso agora, então vou ficar mais criativo, né? Na verdade, é aquilo que eu falei. Se puder dizer alguma coisa
rapidamente, é essa que eu falei, exercitar, né, copiar pessoas que sabem criar, exercitar isso, exercitar um olhar subversivo, né, exercitar um olhar para as coisas e enxergar outras coisas além daquelas que você costuma enxergar. Então, você olhar para um lápis e tentar ver outra coisa além do lápis, né, olhar para uma cadeira e ver outra coisa além da cadeira. Mas tudo isso não faz muito efeito, né, se você não gerar um movimento, um processo com o fim de desenvolver a criatividade. Você está falando de exercitar, você está falando de técnicas, né? Você está falando de conhecimento do processo mental, você está falando de manutenção do exercício da criatividade, está falando de, enfim, são muitas coisas que não acontecem de uma hora para outra, né? Então, a dica melhor de todas é fazer meus cursos, né? Porque é o primeiro passo, né, para a compreensão dessas coisas. Eu realmente não acredito em listar, né, fazer essas listagens dessas coisas que, assim, faça isso que você vai ficar criativo, porque não é verdade. Mas tem uma, cara, que eu acredito que auxilie muito, né? É, que é a questão do julgamento. Porque nós, os publicitários, né? A gente desenvolveu uma capacidade ou uma forma de bloquear julgamento, principalmente quando a gente está numa fase de ler briefing ou de fazer um brainstorm, enfim. Né? Como é que você vê julgamento e criatividade? Então, eu tenho uma tabelinha, eu tenho um gráfico que eu montei, que é um gráfico de julgamento, né? Ele vai numa crescente. Ele começa ali num primeiro momento do processo criativo, julgamento zero, se é que é possível, né? E conforme vai passando as fases do processo criativo, o gráfico vai subindo, né? O julgamento vai subindo. A necessidade de você julgar e ver se aquilo faz sentido vai subindo. Você não pode julgar as coisas com a mesma régua o tempo todo do processo. Você tem que fazer essa diferença. No começo não julga nada. Lá na frente você vai julgar mais, mas não pode julgar muito. Então, você tem que fazer esse meio de campo. O julgamento é necessário, mas não no primeiro momento. No primeiro momento ele é pernicioso, né? Ele vai te atrapalhar. Então, só para te dar um exemplo, né, dessa coisa da mudança do mindset, nas minhas aulas a coisa mais comum eu falo assim, meia hora falo sobre um assunto e faço afirmações, aí eu falo para todo mundo entender, aí eu dou um exercício, eles fazem o contrário do que eu acabei de falar. Por quê? Porque o mindset não é culpa deles, eu faço de propósito. O mindset está programado para fazer aquilo que eles fazem. O fato de eles terem entendido e achado que faz sentido o que eu falei não mudou nada. Informação não muda nada. O que muda é a experiência. Né? A informação só serve para ativar, né, a vontade de ter experiências. Né? A informação em si não transforma ninguém. Então, eu leio o livro de autoajuda pô, um livro sensacional, tal, tem várias dicas boas, mas aí eu fecho o livro, 5 minutos depois eu já esqueci o que é para fazer, né? Então, você precisa introjetar as questões, né? Introjetar o processo, entender como é que o nosso cérebro funciona, para poder compreender as reações que a gente tem. Por que eu senti isso? Por que eu senti aquilo? Será que, então, se eu me sentir mal é porque a ideia é ruim? Não, eu me senti mal porque a ideia é nova e eu tenho um processo mental que faz com que eu me sinta mal diante do novo. Ah, então tá, então eu vou me sentir mal, mas mesmo assim eu vou adiante. Enfim, tem um monte de compreensões e consciências que precisa ter para administrar melhor o processo. Né? É mais ou menos isso. Legal, informação não muda nada, o que muda é a experiência. É. Bacana, cara, bacana esse teu insight.
É. Gente, eu vou abrir para perguntas agora. Quem tem alguma pergunta para fazer aí, tira do mudo e aproveita o carneiro aqui. O Paulo é o primeiro, Não, né? Paulo não. Paulo, deixa ele por último da fila. Ele perguntou aqui do Pedrão, né? Pedrão é uma metáfora que eu criei para simbolizar o superego, né? O filtro que a gente tem, que faz com que a gente se comporte como a gente se comporta. Então, assim, se está uma coisa dentro do padrão, o Pedrão acha legal, então a gente se sente bem. Se você pensa uma coisa fora do padrão, o Pedrão não gosta, né? E aí ele faz você se sentir mal. Então, o Pedrão é uma figura. Tem como eu postar alguma imagem aqui, não? Deixa eu ver. Ou eu mostro num celular, por exemplo. Eu acho que imagem não tem, não, mas você pode mostrar aí no celular que a gente Vamos ver. enxerga aqui. O Pedrão ele é importante porque ele é o nosso realmente é quem toma conta dos nossos padrões, né? Mas na hora de criar ele justamente é aquela voz crítica que a gente tem e ele não faz julgamento de valor, né? Ele simplesmente assim, se é novo eu não gosto, né? Não tem aquela coisa assim, eu analisei friamente e percebi que isso não é uma questão ideal, não sei o quê, mas não tem nada disso. O Pedrão, ele... Cadê? Peraí, que eu achei o Pedrão aqui. Nossa, você podia mudar o nome desse cara, né? Para Jair. Esse é o Pedrão. Entendi. Não dá para discutir com o Pedrão, né? Não dá. Melhor não. Então, ele é essa entidade que vive dentro da nossa cabeça que faz com que a gente permaneça dentro dos padrões, né? E que existe... Por isso que eu sempre falo, existem forças extraordinárias, como diria o Jânio Quadro, forças ocultas extraordinárias lutando para que a gente não quebre padrões, que a gente não crie nada novo, que a gente não pense no novo, que a gente não aceite o novo. Então, a gente precisa realmente criar uma forma de lidar com isso, porque não vai desaparecer nunca. Você pode ter a experiência que for em criatividade, você não vai superar esse desconforto do novo. Então, já que não dá para superar, tem que aprender a administrar, a entender e lidar com isso da forma que for mais adequada para você. Vamos lá para a pergunta, Paulinho. Vou eu primeiro? Você? Quem é essa, Paulinho? Essa é a minha Lena. Helena também? Não, não, não. Tá. Essa é a Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? A Lena tá mandando um beijo para você. Lena de verdade. Bom, tive aí a oportunidade, sou um stalker do Henrique, né? Eu copio mesmo, copio o Henrique, copio o Lepera, copio o Luciano Pires, eu copio todo mundo. Tô aprendendo, né? Acho que a experiência de vocês aí vão somando bastante coisa, né? Acho que uma pergunta que eu tenho do seu livro é sobre o Ungerbunden, que é aquele local para você ser o criativo, né? Como é que a gente pode desenvolver isso, né? Porque assim, hoje está até virando commodity, né? Né, coisa de Murilo Gun, enche de post-it colorido, você vai ter teu lugar de criação, né? Como é que você faz esse teu local de libertar seu lado feio, né? Teu lado subversivo, né? Onde que você pode usar a tua, né? Até falando do podcast, né? Usar a sombra também, né? Usa aquele teu lado né, da criatividade que a gente acha que é só alegria, né? Aquele lado feio também para criar, né? Para subverter, né? Para resolver problemas. O lado feio está aqui, você não está vendo? Já está aqui. Legal, essa pergunta é interessante, porque um Gebunden foi uma sacanagem que eu criei. O nome, a intenção era parecer uma coisa, mas é outra, né? Se você for buscar o significado de um Gebunden, é uma palavra em alemão que quer dizer
liberdade, ser livre e tal, né? Eu usava esse nome porque eu tinha um curso onde a sala era um país que se chamava Ungebunden. Então, a pessoa tinha tinha um passaporte. Então, toda vez que entrava na sala, tinha que carimbar o passaporte, tinha que sair do passaporte. A pessoa inventava um nome novo. Então, era para, assim, psicologicamente, se transportar a pessoa para um... Ela não é ela e ali não é o lugar que ela vive, né? E Ungebunden, quando eu escrevi no livro, eu falei ao local sagrado, que o Joseph Campbell fala, né? O lugar sagrado. Eu, particularmente, não tenho. Meu lugar sagrado está aqui. Eu não tenho um lugar que eu prefira, né, criar alguma coisa, mas eu acho que do ponto de vista prático, óbvio que tem lugares que eu gostaria de estar, né? E é pessoal, né? É uma coisa de cada um. Eu gosto de planta, então você bota planta ali. Eu gosto de... ouvi falar que o Paulo Coelho, por exemplo, ele escreve virado para uma parede branca, ele não quer que tenha nada na parede, porque ele acha que pode desvirtuar, pode levar ele para outras ideias. Tá? Pode levar ele a ter uma ideia, né? Ele não quer correr esse risco. Então, é muito pessoal isso, né? Você pode criar na tragédia também, né? Porque assim, a guerra é um momento em que cria-se muita coisa. A história da humanidade foi... A guerra alavanca a criatividade de uma forma como nenhuma outro movimento, né, da humanidade. Mas quando eu falo de Ungebunden local sagrado, é essa coisa assim que nem sempre a gente tem como fazer isso. Porque às vezes você trabalha numa empresa, você não tem como interferir no, né? Mas se você tem um cantinho lá na tua casa, aí você bota as coisas do jeito que você gosta, bota uns, né, bota uns bonecos, você gosta de boneco, bota ali, bota, né, o tipo de luz, né? Eu não gosto daquela luz forte, eu gosto de uma luz mais focada, não, eu gosto de luz, muita luz. Eu gosto de parede branca, né? Eu gosto de parede com papel de parede, enfim. Aí é uma coisa de cada um, para você sentir aquele lugar assim, você senta ali, você já começa se sentindo bem. Eu não acho que se sentir bem é uma necessidade do processo criativo, mas eu acho que ajuda a gente a trabalhar as coisas. O lado feio não vai surgir muito aí, porque o lado feio ele é muito mais para coisas mais relevantes ou profundas, ou mais artísticas, digamos assim. Você vai criar uma campanha de publicidade, um designer, acho que o lado feio não precisa aparecer, né? Assim, é aquela coisa do... Não, mas você é um cantor, você é um escritor, aí sim, você tem que tirar tudo ali de dentro e botar para fora. Fora isso, o ideal realmente é você criar... A Lena ela é muito suscetível ao ambiente, né? Então, ela está sempre pensando como melhorar, como deixar mais legal. Aí eu falo, aqui não gosto mais, quero fazer diferente. Então, enfim, é uma coisa realmente pessoal. Eu gosto de um ambiente agradável, mas eu meio que... Acho que é porque eu trabalhei em muitos lugares, então, na verdade, eu acabei acostumando, né? Eu consigo trabalhar, consigo manter o foco, né? Sem me preocupar com o que está acontecendo em volta. O verdadeiro Ungebunden está dentro da cabeça da gente. Bacana. Obrigado. Obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para essa mente desprovida de pelos e privilegiada? Nasceu tudo para baixo. Carneiro, eu queria te agradecer bastante. Nosso pergunta, Wesley. Nosso amigo Wesley, lá do Rio de Janeiro. Tudo bom, Carneiro? Como dá para fazer para ajudar? Vamos lá, eu trabalho com consultoria empresarial, então ajudo pequenas e médias empresas enfim, a melhorarem sua performance e a gerar ações que, de fato, entreguem resultado para o negócio. E como ajudar o dono do negócio, que está lá bloqueado, a trabalhar com mais criatividade, a sair do beco sem saída
daquela rotina dele e ver as coisas de outras formas. Eu tento fazer isso o tempo todo, mas, enfim, tem horas que é bem difícil. Não, é difícil, não é difícil mesmo. O cliente é uma coisa muito séria. Estava conversando hoje com o pessoal lá que a empresa ideal é uma empresa sem clientes, né? Que a gente não tem dor de cabeça. Bom, tem duas coisas que eu acho importantes aí. Primeiro, criatividade não é a melhor forma de você, necessariamente a melhor forma de resolver as coisas. Às vezes você faz uma coisa do jeito que todo mundo faz e resolve. Assim, eu vendo essa coisa de criatividade, porque assim, eu estou falando de criatividade, então eu puxo a sardinha para o meu lado aqui. Mas eu assumo que, às vezes, basta você saber qual é o problema e aí você vai lá e resolve. A criatividade não faz sentido se você não resolver. Então, o princípio é resolver. Então, essa é uma parte, né, da questão. A segunda, eu não saberia te dizer assim, de uma forma assim, mais superficial, mas eu mostraria exemplos, né? Mostraria exemplos de empresas que tomaram atitudes diferentes né, diante dos seus desafios, né? Inclusive empresas que fizeram alguma coisa criativa, mas deu errado. Enfim, eu acho que uma forma de você alimentar aí os teus clientes e dar um pouco mais de visão para eles é essa coisa do exemplo, né? Olha, aconteceu, teve uma empresa que ele estava com esse problema aqui, aí o cara fez isso e aconteceu tal coisa. Mas não um só, né? Acho que ele precisa justamente criar um arcabouço ali de conhecimento para ele talvez se sentir um pouco mais motivado, né? Porque eu acho que essa coisa de mostrar exemplos de pessoas que se deram bem, de alguma forma você está motivando a pessoa a dar um passo um pouco maior do que ele está acostumado a dar. Acho que seria essa a sugestão que eu te daria. Eu queria dar uma contribuição para essa resposta do cara. Até porque o desafio do Incrível Talento é ajudar aí os empresários a performarem, né? Eu sempre costumo dizer duas coisas que elas são óbvias, extremamente óbvias, mas é aquela história, né? O óbvio só é óbvio depois que se toca que ele é óbvio, né? A primeira que eu digo é a seguinte: se do jeito que você está fazendo não está funcionando, a gente tem que tentar fazer de outro jeito. Porque a tendência do empresário é ele querer, quando a coisa não está dando certo, o que ele faz? Ele bota mais força na pedalada. E aí, continua não dando certo, ele bota mais força na pedalada ainda. Daqui a pouco quebra a corrente, dá um estiramento na panturrilha do cara, né? E aí é que ele não vai sair do lugar mesmo. Então, primeira coisa, se não está dando certo, tem que fazer de uma forma diferente. Ponto. E segundo, dificilmente, pela minha experiência, o princípio que criou o problema vai resolvê-lo. Dificilmente. Então, você tem que colocar fatores externos dentro do processo. Porque, olha, eu já tive um caso de uma empresa, ela estava fazendo 50 anos. Eu nunca me esqueço dessa história. Faz uns 3 anos atrás isso aconteceu. A empresa estava fazendo 50 anos, o diretor de marketing me chamou, falou que queria um reposicionamento de marca para os 50 anos. Eu apresentei a proposta para ele. Ele falou que tudo bem, mas que eu teria que passar por uma reunião com o conselho. Você imagina um conselho de uma empresa de 50 anos, como é que ela é composta? 500 anos. O pessoal não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Aí eu fui na reunião de conselho para apresentar a proposta. E aí eu comecei falando o seguinte: olha, o que vocês fazem? Né? Aí um olhou para o outro assim, né? Como assim o que a gente faz? Né? Eu falei: o que vocês fazem? Ah, nós fazemos isso, isso e isso. Eu falei: não, vocês não fazem isso.
E aí foi engraçado, porque um olhava para o outro e falava, não fazemos isso, não é isso que nós fazemos. Eu falei, não, vocês não fazem, vocês fazem isso. E aí eu mostrei, né? Só que eu estava mostrando para eles uma forma perceptiva superior, com valor agregado, né? Vou mostrar você aqui. Então, tipo assim, eles falaram assim, puxa, a gente engarrafa a água. Eu falei, não, vocês não engarrafam a água, vocês matam a sede. Né? Fiz um olhar publicitário dos mais simples do mundo. Né? Um deles olhou para o diretor de marketing e falou assim, você sabia disso? Aí o cara falou, claro que eu sabia, né? E por que você nunca falou isso para a gente? Né? Então, eu estou te dando esse exemplo para te dizer... Você perdeu a conta, né? Porque o diretor de marketing... Não, na verdade, cara, você não vai acreditar, mas eles queriam demitir o diretor de marketing nessa reunião. Então... Te contratar, provavelmente, né? Oi? E te contratar, provavelmente, né? E o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, quem sempre vai trazer uma visão nova para aquilo que de forma antiga não está funcionando é um fator externo, porque quem está dentro está tão desesperado em pedalar, em fazer acontecer com as mesmas ferramentas. Hoje eu cheguei para o meu sócio e falei para ele assim, Fabinho, as duas melhores coisas que me aconteceram nesses 30 anos de agência, as duas, foi ter te contratado há 15 anos atrás, que ele começou como meu funcionário e há uns 7 do meu sócio. Então, a primeira coisa mais acertada que eu fiz foi ter te contratado lá atrás, porque você é um excepcional sócio. E a segunda foi a gente ter mudado para esse coworking, porque a gente está no coworking aqui da Berrini. Um coworking. Por quê? Porque é um lugar que todo dia, absolutamente todo dia, ele abre a minha mente. Ele me traz coisas novas, me excita com coisas novas. Todos os dias. Todos os dias ele me excita com coisas novas. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um café, eu fui lá tomar um café e eu sentei com um cara da Oracle. A Oracle tem uma unidade de inovação lá dentro do coworking, uma unidade grande de inovação. Eu sentei com o cara da Oracle e 10 minutos de conversa no café, eu consegui ajudar o cara a resolver um puta no pepino, porque ele é gestor da comunidade de startups que a Oracle abriga, que são 250 startups no mundo, e ele estava com uma questão. Eu falei, cara, por que você não faz isso? Eu falei, puta, uma semana atrás pensando como é que eu ia fazer isso. E eu trouxe um problema para o cara e o cara falou, porra, por que você não faz isso? Eu falei, puta, cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, não está funcionando, tem que fazer de uma forma diferente. Segundo, dificilmente a mesma energia que criou o problema vai trazer a solução para... Se você quer pera, não adianta ficar plantando maçã, porque vai nascer maçã. Né? Então, você quer ler pera... eu falo isso bastante, né? Não adianta ficar na frente do pé de banana gritando que você quer maçã. Né? Pois é. Você sabe que uma vez eu fui num evento e aí era um evento muito interessante, porque quem apresentava os palestrantes era um grupo meio circense, que eles estavam na plateia disfarçado de faxineiro, limpando, né? Só que com os microfones, né? Então terminava a palestra de um, eles entravam, começavam a varrer e tal, né? E aí eles apresentavam, olha, pô, você sabia, eles tinham uma conversa entre eles que você rachava o bico e daí eles falavam alguma coisa para apresentar o palestrante, né? Na minha vez eles falaram assim, começaram com uma puta história, falaram assim, eu vou te dizer um negócio, eu já li revista, eu já li jornal, eu já li gibi, mas olha, eu nunca li pera, né? Uma coisa que eu nunca fiz foi ler pera, né? Aí os outros dois deram risada, tal, e me apresentaram. Estou lembrando essa tua história. Mas essas duas dicas aí são dicas que eu tenho para dividir com vocês, gente.
Beleza, pessoal, a gente vai terminar. Queria agradecer mais uma vez ao Carneiro. Nós vamos continuar essa conversa daqui a 2 minutos numa live lá no Instagram. Então, quem quiser nos seguir, vai para o Instagram, que nós daríamos continuidade lá. Carneiro, minha eterna gratidão, meu amigo. Obrigado você pelo convite. E entra lá na minha live do Insta e pede acesso, que eu te dou acesso e aí a gente continua a conversa lá. Legal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.